Herobrine, um dos maiores mistérios do Minecraft, que até agora não foi 100% confirmado se ele existe ou não. Tem gente que fala que já ouviram, tem gente que tenta encontrá-lo, e tem gente que fala que o Herobrine já passou pelo seu mundo e que fez coisas estranhas com o mundo. O que você iria responder se eu perguntasse: Herobrine existe? Você provavelmente responderia com: não, ele não existe. Mas eu tenho que saber por que ele não existe. Ou será que ele existe e ninguém sabe? Então nesse vídeo eu vou investigar várias coisas que eu descobri sobre o Herobrine. Será que o Herobrine realmente existe? Isso vocês vão descobrir aqui e agora. E aí, seja bem-vindo de volta! O Herobrine é uma lenda sobre uma entidade hostil que faz coisas estranhas e assustadoras com o seu mundo. O primeiro relato sobre ter encontrado Herobrine foi dia 30 de agosto de 2010. Mas a gente volta pra isso depois. De acordo com a lenda, se você vê pirâmides perfeitas no meio do oceano, árvores sem nenhuma folha, ou túneis de 2x2, o Herobrine pode ter passado pelo seu mundo. O que mais me chamou a atenção é de onde veio o nome Herobrine. Para descobrir isso, a gente tem que voltar para aquele relato sobre ter encontrado Herobrine. Lá tem um texto onde explica direitinho o nome Herobrine. Eu vou ler o relato inteiro para vocês entenderem. Eu recentemente nasci em um novo mundo de um jogador no Minecraft. Tudo estava normal quando eu comecei a pegar a madeira das árvores e fazer uma bancada de trabalho. Eu percebi alguma coisa se movendo na névoa densa. Eu tenho um computador bem lento, então eu tenho que jogar com render distance baixo. Eu achei que era uma vaca, então eu persegui-la achando que ia pegar um couro para a armadura. Não era uma vaca. Olhando para mim, era outro personagem com a skin padrão. Os seus olhos eram vazios. Eu não vi nenhum nome em cima. Eu verifiquei de novo para ver se eu estava no modo multijogador. Ele não ficou por muito tempo. Ele olhou para mim e rapidamente se correu para a névoa. Eu tentei persegui-lo de curiosidade, mas ele foi embora. Eu continuei no jogo, não tendo certeza do que pensar. Conforme eu expandia o mundo, eu vi coisas que pareciam fora do lugar para um gerador de mundo aleatório fazer. Túneis de 2x2 nas rochas, pequenas pirâmides perfeitas feitas de areia no oceano e árvores sem nenhuma folha. Eu constantemente pensei que vi o outro jogador na névoa, mas eu nunca consegui dar uma olhada melhor nele. Eu tentei aumentar a render distance para longe, sempre que eu achei ter visto, mas sem sucesso. Eu salvei o mapa e fui para os fóruns para ver se alguém tinha encontrado o pseudo-jogador. Não tinha ninguém. Eu criei meu próprio tópico falando do cara e perguntando se alguém teve uma experiência parecida. A postagem foi deletada em 5 minutos. Eu tentei de novo e a postagem foi deletada mais rápido ainda. Eu recebi uma mensagem privada de um usuário com o nome Herobrine, que continha uma palavra: pare. Quando eu fui olhar o perfil dele, a página dava erro 404. Eu recebi um e-mail de outro usuário no fórum. Ele falou que os moderadores podem ler as mensagens dos usuários, então estávamos mais seguros usando e-mail. Na mensagem, o outro usuário também dizia que havia um pequeno fórum que reunia jogadores que passaram pela mesma experiência. Um mês depois, o usuário voltou a entrar em contato, dizendo que, quando procuraram pelo nome Herobrine, descobriram que esse era o nome utilizado por um jogador na Suécia, o irmão de Notch, o criador do jogo. Eu enviei pessoalmente um e-mail para o criador do jogo, perguntando se ele realmente tinha um irmão, e recebi a seguinte resposta: eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Eu não vi um homem misterioso desde o primeiro encontro e eu não percebi nenhuma mudança no mundo, a não ser as minhas. Eu consegui apertar print screen quando vi ele pela primeira vez. Aqui está a única prova que eu tenho de sua existência. E depois, uma imagem do primeiro encontro com o Herobrine. Você pode claramente ver ele bem ali na névoa. Tem pessoas que não acreditaram e acham que é montagem, e também tem pessoas que acham que o relato é real. Ou será que é real mesmo? Eu achei algumas partes que não fazem muito sentido nesse texto. Primeiro de tudo, ele fala que no início do texto, ele achou que o jogador, entre aspas, era uma vaca. Mas como que ele confunde o Herobrine com uma vaca? As texturas são totalmente diferentes. E mesmo que o render distance está baixo, e por isso tem uma névoa e não dá pra ver as texturas direito, claramente dá pra ver que as alturas são bem diferentes. E eu não tô falando de uma diferença de 1 milímetro. O Herobrine tem a mesma altura de um jogador normal, que é 1,80 m. E a vaca tem 1,40 m, ou seja, é muito diferente. E segundo, ele diz que quando ele pensa ter visto o Herobrine, ele aumentava sua render distance para longe, sendo que ele mesmo diz que tem um computador lento e por isso precisa jogar numa distância render baixa. Aí você pode pensar: você só está mostrando hipóteses. Calma,
que agora que as coisas começam de verdade. O que eu queria era ter uma noção da altura do Herobrine, pra ver se tinha realmente a altura de um jogador normal. O problema é que dependendo da posição do jogador, a altura de outros jogadores e de outras coisas mudam. Então a única maneira seria recriar esse mesmo cenário em um mundo de Minecraft pra ter a altura exata do Herobrine. Você obviamente não ia conseguir fazer isso tudo sozinho, né? Então eu criei um grupo no Discord onde as pessoas podiam investigar sobre isso. E cara, foram mais de 3 horas de investigação. Eu criei um servidor de Minecraft para outras pessoas do grupo me ajudassem a recriar o cenário bloco por bloco. Alguns blocos não estavam completamente 100% no lugar correto. Isso é porque os blocos que não estão 100% corretos não estão na área em que o Herobrine fica. Essas partes que não estão 100% corretas ficam mais para a direita, onde não tem nada sobre o Herobrine. Agora, a parte em que o Herobrine fica é crucial não errar nenhum bloquinho. Você pode perceber que na recriação tem algumas lãs de cores diferentes que não tem na imagem original. O que é isso? É que na montanha da imagem original, os blocos são muito parecidos e dá pra facilmente se perder de onde você parou. Então, eu tive que colocar esses blocos de lã pra medir a largura da montanha. Eu tive até mesmo que editar a imagem original pra contar quantos blocos tinham, onde que tava a árvore, etc. Quando a recriação foi terminada, não fizemos tudo, até porque algumas partes não eram necessárias. Eu só queria medir a altura do Herobrine na imagem. Foi então que eu percebi que se você dá um zoom na imagem, você percebe que o Herobrine tá um pouquinho mais alto do que a grama ao lado dele. Eu medi quantos pixels tem entre a altura do Herobrine e a grama. Deu 2 pixels mais alto do que a grama. Voltando para a recriação, eu fui na mesma posição que estava o Herobrine na imagem e coloquei um Armor Stand. Armor Stand é um suporte de armaduras, onde você pode colocar suas armaduras nele. Só que no Armor Stand também é possível você colocar cabeças de outros jogadores e entidades. Então eu coloquei um Armor Stand, coloquei a cabeça do Steve no Armor Stand e voltei para a mesma posição que estava o jogador na imagem original e tirei print. Depois eu fui fazer a mesma coisa da imagem original de medir os pixels e adivinha no que deu? Também 2 pixels mais alto do que a grama, igual na imagem original. Então, se tanto a recriação, tanto a imagem original, o Herobrine tá a 2 pixels mais alto do que a grama, isso quer dizer que a imagem original é um Armor Stand? Obviamente, a resposta é não, porque a Armor Stand só foi adicionada na versão 1.8, e aí ele tá na versão Alpha, onde nem existia bioma ainda. Então, se não é Armor Stand, o que é então? Mod de NPC? Não tem como ser mod de NPC, porque aparece o nome do NPC em cima, e não tem nenhum nome em cima do Herobrine. Sem falar que isso foi em 2010, o Minecraft só foi lançado oficialmente em 2011. Então eu não acho que eles iam fazer um mod para um jogo que nem foi lançado oficialmente. Então o que eu acho é que esse Herobrine na imagem foi uma montagem que o cara fez em um programa de editar imagens, como o Photoshop. E se você acha que o Photoshop não existia em 2010, na verdade ele existe faz muito tempo. Se você joga Minecraft, você deve saber que o jogador tem uma animaçãozinha com as mãos. E se você dá uma olhada melhor na imagem, você percebe que os braços do Herobrine estão completamente retos. E não é por causa de um pixelzinho que não fica reto, não, é 100% reto mesmo. As chances de você tirar uma print com os braços retinhos, sem nenhum erro, é muito rara. Então podemos concluir que a primeira imagem do primeiro relato do Minecraft é fake. Na época esse relato não era tão popular, não tinha tanta gente falando sobre isso, mas um cara chamado Copeland estava transmitindo ao vivo Minecraft de boa na lagoa, só que aí ele entra na casa dele e do nada tem o Herobrine lá. Só que hoje em dia a maioria sabe que esse Herobrine na live era fake. O Herobrine era na verdade um quadro, só que ele editou a textura do quadro para ficar igual ao do Herobrine, então isso aí era fake também. E depois dessa live, o tópico Herobrine estava se espalhando muito rápido. A Mojang viu isso e começaram a se defender, falando não, ele não existe, nunca existiu. Mas a Mojang também decidiu zoar da situação. E em cada nova atualização do Minecraft, sempre dizia lá no final da atualização, removido Herobrine, removido Herobrine, removido Herobrine. Em quase todas as versões. E também em imagens de Minecraft, aparecia um Herobrine bem lá no fundo. Mas, por algum motivo, algo não foi deixado claro. Por que o nome Herobrine? Se você colocar Herobrine no Google Tradutor, detecta croata. Mas Hero é herói e Brine é salmoura em inglês. Então fica herói da salmoura?
O que é salmoura? Bom, salmoura, resumindo, é basicamente uma água salgada. E lembra que no relato dizia sobre ter encontrado pirâmides de areia no oceano? E a maioria dos oceanos, a água é salgada, ou seja, salmoura. Só que isso não faz muito sentido, porque como que ele é o herói da água salgada? Sendo que o Herobrine faz coisas que são fora da água, como tirar as folhas das árvores. Então vamos deixar isso de lado, porque isso pode ser só uma coincidência que eu achei mesmo. E vamos voltar para aquela live do Copyland, onde o cara fingiu ter encontrado o Herobrine. Quando a live acabou, o cara postou uns links no chat, onde levava você para um site. E nesse site tinha o rosto do Steve, só que com olhos reais e se mexendo. E embaixo desse GIF tinha um monte de pontos de interrogação, caracteres estranhos. O que é isso? Se você olhar melhor, você percebe que tem uma letra, um monte de caracteres e outra letra. E se você tirar todos os caracteres que não são letras do alfabeto, você encontra uma frase. E a frase diz o seguinte: foi relatado que algumas vítimas de tortura, durante o ato, se retirariam para um mundo de fantasia, do qual não poderiam acordar. Nesse estado catatônico, a vítima vivia em um mundo igual ao normal, exceto que não estava sendo torturada. A única maneira que eles perceberam que precisavam acordar foi uma nota que encontraram em seu mundo de fantasia. Isso lhes contaria sobre sua condição e lhes diria para acordar. Mesmo assim, muitas vezes levava meses até que estivessem prontos para descartar seu mundo de fantasia e, por favor, acorde. Percebe-se que é falado várias vezes a palavra acorde, acordar, acorde, acorda. E sabe outro texto do Minecraft, onde também é falado a palavra acorde? O poema final do Minecraft. Quando você mata o Ender Dragon e você entra no portal, aparece um poema. E esse poema é chamado de End Poem, ou poema final. Logo no final, tá escrito a última palavra do poema, que é acorde. Mas antes dessa palavra final, tem um texto bem importante. O texto é o seguinte: e o jogo acabou e o jogador acordou do sonho. O jogador começou um novo sonho. E o jogador sonhou novamente, sonhou melhor. E o jogador era o universo, e o jogador era amor. Lembra que naquele texto dizia você está em um mundo de fantasia? Ou seja, você está em um mundo virtual, onde é diferente da realidade. E o trecho do poema final, onde dizia o jogador está em um sonho, tem tudo a ver com um mundo de fantasia. Porque não é realidade, é um mundo virtual, um sonho, um mundo de fantasia. Então esse texto deve ter uma referência a esse poema. No poema, também achei um trecho bem interessante. Quem somos nós? Uma vez fomos chamados o espírito da montanha, Pai Sol, Mãe Lua, espíritos ancestrais, espíritos animais, Jin, fantasmas, um homem verde, então deuses, demônios, anjos, poltergeists, estrangeiros, extraterrestres, leptons, quarks. As palavras mudam, nós não mudamos. No meio do texto ele fala sobre um tal de Jin. Pesquisando sobre quem é Jin no Google, eu descobri que significa gênio em inglês e é da mitologia árabe. E se você procurar por imagens desse Jin, você descobre que ele também tem olhos vazios, igual o Herobrine. Eu fui pesquisar mais sobre o Herobrine até que eu achei um texto do criador do jogo no Reddit. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler um trecho que me chamou muita atenção. Deixar muitos animais morrerem na lava é uma maneira infalível de invocá-lo. Oba, então sabemos como invocar o Herobrine. Bora queimar os animais na lava então. Só que o problema é que ele não fala qual animal é e nem a quantidade de animais. Porque ele não ia escolher qualquer quantidade. Ele iria querer uma quantidade bem específica. Eu peguei uma lista dos mobs pacíficos, que são os mobs que não atacam, e também peguei uma lista dos mobs neutros, que são os mobs que só atacam se você atacar. E descobri uma coisa que não é possível que isso seja coincidência. Meu Deus! Herobrine tem 9 letras. Se você ir na lista de mobs pacíficos, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nono mob é Mushroom. E Mushroom também tem 9 letras. E se você contar de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você para no Snow Golem, que também tem 9 letras. E se você ir para a lista dos mobs neutros e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você para no Polar Bear, que também tem 9 letras. Não pode ser isso. E se você acha que era só isso, calma que tem mais. Tem Mushroom, Snow Golem e Polar Bear com 9 letras, certo? Polar Bear é urso polar e ele fica na neve. Snow Golem é o golem de neve, que também fica na neve. O único mob que não fica na neve é o Mushroom, ou seja, a vaca cogumelo. E se você pesquisar sobre os biomas que os mobs de neve nascem, todos esses biomas de neve têm 0 de temperatura. Só que o bioma que a vaca cogumelo nasce tem 0,9 de temperatura. E Herobrine tem 9 letras. Não é possível que não seja isso. Esse vídeo já deve estar ficando muito longo, então infelizmente eu vou ter que parar por aqui.
Se vocês querem mais vídeos investigando o Herobrine, deixem aí nos comentários. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo e vejo você no próximo.